E aí, gente, tudo bem? Continuando então com as nossas aulas aí, agora a gente vai começar as outras funções orgânicas. Então a gente viu os hidrocarbonetos e agora a gente começa com as outras funções orgânicas. Então, primeiro a gente começa vendo as funções oxigenadas, ou seja, aquelas que além de carbono e hidrogênio tem oxigênio, certo? E a primeira função dessa que a gente vai ver são os álcoois, ou álcool, né? Então, álcool é a nossa primeira função orgânica que a gente vai dar uma olhada. Vocês vão ver que eu vou abordar as funções orgânicas em três aspectos. Primeiro, como que tu olha a cadeia carbônica e vai identificar se tem um álcool. Segundo aspecto, como que se dá um nome dessas substâncias, dessa função. Então, como que se dá o nome dos álcoois, né? E terceiro, algumas coisas assim de aplicação e da onde que vem, tá? Principalmente dessas funções iniciais que a gente vai ver, tá? Então, essa primeira função que a gente tem são os álcoois, né? Os álcoois. Ou seja, quando a gente fala álcool, a gente não está falando de um álcool, a gente está falando de uma classe de compostos que são os álcoois. Não existe um álcool apenas, existem milhares, centenas de milhares de tipos de álcoois diferentes, certo? Então, isso tem que deixar bem claro no início, certo? Primeiro ponto, como que tu reconhece um álcool? Tu vai reconhecer o álcool quando tiver um grupo OH ligado num carbono saturado. Então, ligado num carbono de uma cadeia carbônica que não tenha nem ligação dupla nem ligação tripla. Isso é o grupo funcional. É aquela combinação de elementos, de ordens, que formam essa função orgânica. Então, a função orgânica álcool sempre vai ser identificada quando? Quando tiver um grupo OH ligado num carbono saturado, sem ligação dupla, sem ligação tripla. Sempre será um álcool. Por exemplo, OH ligado num CH3, ou seja, esse carbono não tem nem ligação dupla nem ligação tripla. Logo, esse daqui é um álcool. Aqui também, né? Então, tu tem dois carbonos com OH, então ele é um álcool. O OH está ligado num carbono sem ligação dupla, sem ligação tripla, por aí por diante. Por exemplo, também é um álcool, ou seja, esse OH está ligado neste carbono, que ele não tem nem ligação dupla nem ligação tripla. Também é um álcool. Então assim a gente identifica os álcoois. Como que dá o nome desses compostos álcool? Então, o nome deles, a gente usa primeiro o prefixo, que é quantos carbonos tem na cadeia, mesma coisa dos hidrocarbonetos. O infixo, né? Como aqui eles não vão ter ligação dupla nem tripla, né? Então, normalmente esse infixo é sempre AN. E como é um álcool, ele termina em ol. Então, todos os compostos que forem álcool, o final do nome deles vai terminar em ol, certo? Isso é regra, ok? Então, como que é o nome desse primeiro? Tem um carbono, prefixo para um carbono, met. Ele não possui nem ligação dupla, nem ligação tripla, AN. E ele é um álcool, então o nome dele é metanol. Ok? Segundo, dois carbonos, prefixo para dois carbonos, et, não tem ligação dupla nem tripla, AN, e é um álcool, então o nome dele é o etanol. O etanol, né, para nós, ele é o que a gente chama do álcool comum. Qual é o álcool que está no combustível? Etanol. Qual é o álcool que a gente usa para limpeza em casa? Etanol. Qual é o álcool 70% que todo mundo está atrás? O etanol. Qual é o álcool que está presente nas bebidas? O etanol, né? Qual é o álcool que está presente nos perfumes? Etanol. Por isso que ele é o nosso álcool
comum. Dessa função dos álcoois, ele é o álcool mais comum para a gente, mais importante por ter maior aplicação. Ele é um bom solvente, né? Ele dissolve bem as substâncias, né? A gente usa às vezes álcool para tirar mancha, ele tem um poder desinfetante muito alto e também é um combustível, né? Ele também é queimado nos combustíveis, no combustível etanol, certo? Então ele é um dos mais importantes de toda essa classe, o etanol. Aqui eu coloquei nomenclatura oficial, porque o álcool também tem uma nomenclatura usual, né? Por exemplo, o etanol também é conhecido como álcool etílico, certo? Por isso que a gente fala das bebidas etílicas, que contêm um álcool etílico, certo? Por exemplo, como é que seria o nome desse álcool? Cadeia fechada. Quando a cadeia é fechada, o nome dela começa com o prefixo ciclo. Quantos carbonos tem? 6 carbonos. Prefixo para 6 carbonos, hexa. Só tem ligação simples, AN, e é um álcool. Então ele é o ciclohexanol. Isso é para vocês perceberem que quando a gente vê a nomenclatura de hidrocarbonetos, ela é muito importante, porque ela vai ser base para as outras nomenclaturas, né? Se ele não tivesse esse OH, ele seria o ciclohexano, que é os alcanos, o hidrocarboneto só com ligação simples, certo? Vamos ver mais 2 exemplos aí do álcool, depois a gente continua. Continuando então com mais 2 exemplos, né? Aqui a gente tem esses outros 2 álcoois, né? Primeiro, antes de dar um nome para eles, vocês notam alguma coisa de diferente nos dois? O que eles têm de semelhante? Os dois têm 3 carbonos, né? E o que tu observa? O OH, ele está ligado em carbonos diferentes. Então, quando a gente tem 3 carbonos para mais nos álcoois, a gente tem que dizer em que carbono está ligado o OH. Correto? Então, por exemplo, como que a gente vai fazer isso? Simples, igual a gente fazia nas cadeias ramificadas. A gente numera esses 3 carbonos, né? Tipo aqui, esse seria o primeiro carbono, esse seria o segundo, esse seria o terceiro. Esse é o primeiro carbono, esse é o segundo carbono, esse é o terceiro carbono. O número 1, o carbono 1, é sempre aquele mais próximo do OH. A mesma regra que a gente usava lá para as cadeias ramificadas, certo? Então, como é que seria o nome desse álcool? Quantos carbonos? 3. 3 carbonos é própio. Próprio. Tem ligação dupla? Tem ligação tripla? Não. Então é AN. E é um álcool. Só que esse álcool, que é o grupo OH, ele está em qual carbono? No primeiro carbono. Então, propan 1-ol. Ou seja, o grupo álcool está ligado no primeiro carbono. E o de baixo como é que ficaria? Propan. Prop por ter 3 carbonos. AN por só ter ligação simples nos carbonos. 2-ol. Propan 2-ol. Certo? Então, esse é o único detalhe que tem que cuidar dos álcoois, porque em cadeias com mais de 2 carbonos de álcool, a gente tem que dizer em qual dos carbonos está o grupo OH. Então, isso a gente faz a numeração da cadeia principal, e antes de escrever o sufixo ol, tu escreve o número do carbono aonde está esse OH. Certo? Lembrando, gente, como o álcool comum para nós é o etanol, né? Da onde que ele vem? Para quem não se lembra, ele é feito a partir da cana-de-açúcar, né? Então a cana-de-açúcar é triturada, então aquele extrato de cana ele é fervido, vai ter um processo de fermentação, onde vai ser produzido o álcool e depois esse álcool passa para um processo de destilação, né? Até um processo de purificação do álcool. Mas o álcool, o etanol comum, vem a partir da fermentação da cana-de-açúcar, certo? Até a próxima função. Se cuidem, fiquem bem, fiquem em casa, gente.